Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver uma solução paliativa para os problemas que a gente tem aí com relação à troca de cor, né, no Prus Slicer. Normalmente uma camada não adere à outra, tá? Então o que a gente precisa fazer é praticamente criar um bypass em cima desse problema, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa é ter um modelo que vai ter troca de camada. Então no meu caso aqui eu estou usando esse gorrinho de Papai Noel, tá? Eu vou fatiar ele. E o próprio Prusa, ele já identifica que é um objeto que pode trabalhar com múltiplas camadas. Então eu vou pedir para que ele mesmo faça essa alteração, tá? Então o que ele está fazendo aqui para mim é já efetuando a troca a partir da camada 21, tá? O grande problema desse cara é o seguinte, ó, quando a gente chegar na camada 21, ele vai começar a fazer a extrusão ali na bolinha, né? Vai fazer o preenchimento dela e vai vir para outra parte. Então, quando a gente volta da troca de cor, logo de cara ele voltaria aqui nessa bolinha, né? Então, o que a gente pode fazer? Se aquele processo de adicionar a substituição do M600 não estiver funcionando, um passo que é mais seguro para a gente deixar em nossas impressões que tenham troca de cor é a gente criar um bypass no fatiador, que é fazer o que? Adicionar uma torre de limpeza que vai ser executada antes da gente fazer o fatiamento da peça, né? Então antes da impressão voltar na peça. Como que a gente faz essa torre de limpeza? É algo bem simples, ó. Você vai clicar aqui do lado direito e vai adicionar uma forma. Pode ser um cilindro, pode ser uma caixa, pode ser a forma que você achar melhor, tá? Eu vou colocar uma caixinha e vou posicionar essa caixa aqui um pouquinho do lado. Então vou diminuir também o tamanho dela, vou deixar ela com 15 e posso até deixar na mesma altura aqui do meu gorrinho para economizar filamento. Então vou deixar ela mais ou menos aqui com 5.8 e vou falar para ficar só a parte inferior. Com isso, o que eu vou fazer? Ó, eu vou colocar essa forma para cima da minha camada aqui do meu objeto que eu estava imprimindo e vou posicionar ele aqui próximo ao meu chapéuzinho, tá? E vou mandar fatiar. Quando eu mandar fatiar novamente, vocês vão ver que ele também está aplicando a troca de cor aqui no meu quadrado, no meu cilindro, no meu objeto de limpeza. Só que aí o que vai acontecer? Ó? Quando ele começar a impressão, ele não vai voltar a cabeça de impressão primeiro no seu objeto principal, tá vendo? Ó, ele vai vir aqui na torre de limpeza, depois ele pula lá para o meu objeto principal. Com isso, o que vai acontecer? Se houver alguma falha, ele vai fazer essa falha aqui na torre de limpeza, então no meu bloquinho de limpeza, e não mais na minha peça. Com isso, ele vai chegar ali na minha camada fazendo a cor perfeitamente, sem nenhuma falha. Então ele vai vir, vai fazer o contorno, vai para a próxima camada. Então observa, até quando ele começar a fechar o preenchimento, ele fecha primeiro na minha torre de limpeza, depois ele quica ali para o meu objeto principal, tá? Então essa aqui é a forma mais segura de você trabalhar com a troca de cor dentro do Prus Slicer, tá? E você tem que tomar cuidado porque não adianta colocar um objeto também muito pequenininho, porque às vezes não dá tempo de limpar e às vezes não é nessa posição que eu mostrei para vocês, tá? Então na minha Tycoon Slim ele funcionou nessa posição para ser o objeto a ser impresso de forma primeira a meu objeto principal, tá? Às vezes você tem que ir circulando aqui ao redor da sua peça para verificar a posição, tá? Só não esquece de o objeto que for a torre de limpeza tem que ser o primeiro objeto aqui na lista de STLs, beleza? Eu espero que essa dica aí ajude vocês e resolva de uma vez por todas esse problema da falta de aderência aí entre as camadas quando a gente faz a troca de cor no Prus Slicer.